Eu ia passar essa noite pensando em como falar sobre o desempenho da LTASU nesse torneio, mas recebi comentários suficientes pelo Twitter e mensagens diretas, especificamente de fãs da PEN. O consenso geral é que, como a Red Canids perdeu 3-0, se eu não o julgar pelos mesmos padrões que a PEN, sou uma vergonha ou recebo outras palavras ofensivas. Eu ia dormir essa noite e pensar em algumas maneiras de abordar isso de forma racional e não emocional. Mas tudo bem, já que muitas pessoas querem me ouvir falar de improviso, vamos lá. Pensamento sem filtro. Red Kenny jogou mal hoje, não se engane. A Hunter Chiefs foi melhor. Vamos ao bom, ruim e feio. Primeiro, bom. Doom teve uma série muito boa, eu senti que ele neutralizou o River de uma maneira que muitos junglers muito mais experientes tiveram dificuldade. Para alguém que, vamos ser 100% honestos aqui, estava jogando pior que o Ash na temporada de primavera, quando entrou, isso foi um grande avanço. Ele também foi discretamente um dos jogadores-chave contra a Shopify Rebellion e melhora a cada semana. O garoto tem um futuro brilhante. Rabelo, eu acho, jogou sem medo e ele estava disposto a enfrentar de igual para igual em alguns momentos e confiar em suas mecânicas. No 2v2, ele ainda é um pouco punível na lane. Sinto que ele carece de conhecimento sobre como trocar em alguns confrontos 2v2, mas isso virá com experiência. E sua luta em equipe é meio que afiada. Boa, né? O ruim. Frost, Kazé e FNB se tiveram uma série difícil. Frequentemente, a força da Red Canids está como eles jogam pelas rotas laterais e liberam o Kazé para jogar pelo mapa. E eles realmente tiveram dificuldade para fazer isso hoje e foram pegos pelo estilo de escaramuças constantes da Hundred Chiefs. Acho que é skirmishes que ele quer dizer, né? Que aqui traduziu. A Red definitivamente também pode fazer isso, mas, no Brasil, eles estão no seu melhor quando estão sufocando você, como fizeram em suas vitórias convincentes contra a Shopify Rebellion. Kazé e Frost cometeram muitos erros atípicos. Quid é obviamente um jogador melhor que Palafox, então isso provavelmente teve um impacto, mas a tomada de decisão no meio do jogo não foi ótima. É inquestionável que o fato de o Mundial estar em jogo teve um impacto em comparação com o quão soltos eles conseguiram jogar contra a Shopify Rebellion. Além disso, eu não avalio muito bem o Azir do Kazé. Presente, falamos sobre isso. Falamos sobre isso. E é obviamente um ponto fraco que os times do NA reconheceram. Tenho certeza de que ele e a Red também sabem disso e vão investir algum tempo nisso no off-season. Quanto à rota do topo, sinto que a Red subestimou um pouco o Dokla. Embora eu acho que certamente a fraqueza do Dokla, ele tem alguns campeões no quais é excelente, como Rumble e Ambessa. E a Hunter Chief simplesmente não deixou a FNB enfrentar ele no V1. Agora o feio. Por que a Red realmente perdeu hoje e a grande coisa é que eles precisam focar no próximo ano para serem um time de elite? Vamos lá. Em termos de jogadas no mapa, acho que uma fraqueza da Red é que às vezes eles são lentos para reciclar a pressão no mapa. Reciclar provavelmente ele quer dizer retomar, né, a pressão no mapa. Às vezes você não pode trocar um dragão por uma torre, mas você pode ganhar prioridade no mapa e mantê-la para uso futuro. Por exemplo, o time inimigo pode pegar um dragão e você não consegue trocar pela torre T1 do topo porque ela já caiu. Mas se você avançar no topo e transferir a pressão, pode trocar pela T1 do bot, quando o inimigo é forçado a alocar recursos no topo para contestar seu avanço. Presente, uma simples jogada de mapa, acho que vocês conseguem visualizar isso na cabeça de vocês, né? E isso tornou a vida muito difícil contra a 100 Chiefs, que estava sempre forçando uma luta ou troca. Essa é uma habilidade incrivelmente difícil de aprender para um novato. Ela vem com a experiência. E muitos profissionais com mais 5 anos têm instintos ruins nessa área. Mas eu confio que eles vão aprender. No entanto, isso tornou a 100 Chiefs um confronto bem complicado, pois os forçou a lutar quando a 100 Chiefs provavelmente é um time melhor em lutas. A VKS será melhor, eles ainda podem perder, mas Trimby de exames são realmente bons nessa parte do jogo. No entanto, apesar de tudo isso, acho que a Red teve um split excelente no geral. Eles venceram uma Best of Five contra uma equipe que terminou entre as 3 melhores da LTA Norte e, francamente, cada jogo que venceram foi uma lavada. Os jogos que perderam foram extremamente disputados. Poderia facilmente ter sido um 3-0 ou 3-1 em outro dia. Isso é um bom sinal para uma equipe com 2 novatos e Kazé, que é meio que um novato dependendo de como você classificar as coisas. Ele é jovem de qualquer forma. Se você considerar o ponto da partida de onde a Red estava no final da primavera, é quase um milagre. Eles simplesmente ficaram sem tempo. 2 meses não são suficientes para consertar tudo, e definitivamente não é o tempo suficiente para aprender a jogar nas rotas laterais em um nível internacional de elite. Eu meio que sinto que o futuro é brilhante para a Red. A equipe técnica e jogadores claramente têm boa sinergia e o time melhora semana após semana. Eles têm uma boa equipe de base e facilmente conseguirão recrutar talentos de ponta no futuro porque mostraram que estão dispostos a promover você se for bom o suficiente.
presente. Eles definiram claramente seu projeto e o que se espera dele. Eles não buscam soluções rápidas e importaram mais novo talento quente e percebem que a melhoria leva tempo. Tenho certeza que eles estão desapontados com hoje, mas podem manter a cabeça erguida. Nossa Senhora. Agora aperta o cinto. Quanto à PEN e aos fãs da PEN que me enviaram mensagens. Vou responder a cada um de vocês, mas vou fazer 3 pontos. Quão triste é que, para se sentirem melhor consigo mesmos, vocês precisam ver outro time brasileiro sendo criticado. Suas expectativas para a PEN são realmente tão baixas que o padrão que vocês esperam que seu time alcance é o de um time que promoveu 3 pessoas de sua base há 2 meses? Porque de fora, isso parece uma ambição meio baixa para uma organização com a história da PEN. Uau! Nossa Senhora! A Red está em uma ótima posição agora, porque eles deram um passo para trás, analisaram o que estava errado e fizeram mudanças usando as ferramentas à disposição. O mesmo com a Fúria, o mesmo com a Cade. Claro, a Red perdeu, e a Fúria nem chegou à fase de cross-conference. Mas eles têm uma boa base para construir nas próximas temporadas. Eu olho para a PEN e vejo pessoas que há 2 meses chamavam o Carioca de o melhor jogador indiscutível da liga, e agora dizendo que ele não é mais apto para jogar pela PEN. Na realidade, ele tem estado bem nessa temporada. Há problemas muito maiores que tornam impossível para um jungler jogar. Tipo, aí não é o Peter, né? Aí sou eu falando. Tipo, o mid laner que não comunica e é totalmente instável. Vocês realmente acreditam que a PEN sabe quais são os seus problemas e, portanto, como resolvê-los na intertemporada? Porque eu não tenho certeza se nem 2% dos fãs que me enviam mensagens ofensivas têm alguma ideia. Eles só querem odiar e precisam de um alvo conveniente, seja o Carioca, o Jero ou quem quer que seja o próximo vilão da semana. Isso literalmente nunca vai mudar. Não há planejamento de longo prazo, então nunca haverá uma solução. Quando você entende isso, pode entender por que o time está na posição em que está hoje. Talvez o time faça algumas mudanças no elenco, talvez algumas delas funcionem, mas não haverá uma solução de longo prazo que conserte as coisas no nível fundamental. Não tenho certeza se alguém está sequer procurando uma solução pelo longo prazo. Ou a PEN teria um time de base em vez de apenas buscar o próximo coreano para importar. Caralho! Assim, concordo com o que ele está falando. São abordagens diferentes que a PEN tem, por exemplo, se você comparar com a Red. A Red é um time que aposta na base. A PEN é conhecida por trazer jogadores já com nomes de peso, né? Então eles sempre estão buscando aí o melhor coreano, o melhor jogador disponível no Brasil. Finalmente, entendo que eu não tenho nenhum ódio contra a PEN como organização. As pessoas estão falando sobre como foi ótimo que a VKS interveio para conseguir treinos para a PEN nesse torneio de última hora. Bem, em 2016 foi a PEN que interveio pela NTZ. Foi a PEN que interveio pela NTZ quando eles estavam em pausa de férias, isso é verdade. Para que conseguíssemos treinos antes do Mundial. Isso é verdade. Eu não esqueci isso, mesmo uma década depois. Sim, a PEN realmente fez isso. Um bom PEN Game é algo positivo para a Liga Brasileira de League of Legends, porque eles investem muito dinheiro, têm uma grande base de fãs e alguns dos melhores jogadores da região no time. Mesmo que você seja o fã mais dedicado à Loud e odeie a PEN com todas as forças, é muito mais satisfatório vencer de uma PEN boa do que de uma PEN ruim. Temos alguns penzetes no chat e eu tenho certeza que vocês concordam. No entanto, quero deixar bem claro que tenho convicções sobre como uma organização de sucesso deve ser gerida. Até porque o Peter já fez... ele dava muitos direcionamentos quando ele estava na NTZ. Quando ele era head coach da Splice, eu lembro dele comentar que a diretoria queria mover ele de head coach para ser um dos diretores. E se eu não me engano, na última passagem de time dele, eu também ouvi coisas sobre isso. Então ele sempre ajuda na gestão do time que ele está sendo head coach. Elas não são segredo. Investir em talentos locais, a equipe técnica importa, misturar veteranos e novatos, jogar no seu limite no jogo e aceitar uma alta tolerância ao risco. A PEN não faz nenhuma dessas coisas. Investir em talentos locais, a PEN realmente não faz. A equipe técnica importa. Cara, a PEN faz isso, né? O Jiro é um bom coach. Misturar veteranos e novatos, realmente a PEN não faz isso. Jogar no seu limite no jogo e aceitar uma alta tolerância ao risco, a PEN faz zero isso. Então, claro, eu não gosto da organização com 3 coreanos no elenco brasileiro.
presente. Zero time de base e jogando para escalar em todos os jogos, apesar de ter alguns dos melhores jogadores mecânicos da liga. Concordo. Carioca, Curi, Titã. Eu odiaria Red ou a Cade se eles fizessem essas coisas também. Não vou mudar minhas opiniões sobre essas coisas tão cedo, porque essas são minhas crenças genuínas sobre como ter sucesso nos esportes eletrônicos. Então, se um aposentado qualquer fazendo comentários sobre essas coisas no Twitter realmente te incomoda tanto assim, talvez apenas use o botão de silenciar ou bloquear, em vez de ficar tão bravo a ponto de sentir a necessidade de me enviar mensagens diretas dizendo quão estúpido eu sou. Obrigado pela sua atenção. Caralho, mano. Nossa senhora. Aí o PNG Gordex 4X comentou. Resumindo para quem não quer ler. Se a PEN perde de 3-0 para 100 Thieves, a LTA foi com um time a menos. Se a Red perde 3-0 para 100 Thieves, são incríveis fofos demais. KKK piada. Aí Peter responde. Suas expectativas para a PEN são realmente baixas. Você é mesmo fã? Você quer que eu trate Red, um time que tem, basicamente, um técnico novato, promoveu 3 jogadores da base há 2 meses, literalmente melhora a cada semana até este último fim de semana, com a PEN, que tem 2 dos melhores jogadores brasileiros de todos os tempos no elenco, 3 importes coreanos, enormes investimentos na região, mas sem time de base. Da mesma forma, cadê a ambição? Aí, o Gordex responde. O ponto não é esse, cara. A PEN perde 3-0 para 100 Thieves e você, mais alguns falam que a PEN foi 1 a menos. A Red toma o mesmo 3-0, mais humilhante ainda, e não vem a frase que a Red foi 1 a menos. Isso é hipocrisia, porque ser 1 a menos não tem a ver com expectativa, e sim humilhar. Aí o Peter responde, porque a Red venceu a Shopify Rebellion no último fim de semana. A PEN 100% não teria vencido o Shopify no último fim de semana. Isso não é complicado. Aí ele responde, isso é puro achismo seu, não dá pra afirmar isso. Você falaria que a Red ia fazer pior que a PEN contra a 100 Thieves? Colocar achismo como verdade é só não querer assumir que errou ao falar que a PEN era 1 a menos e que era melhor ir a Loud. Cara, minha opinião, a PEN foi 1 a menos. Eu não acho que a PEN estava em condições de jogar esse campeonato, pelo seguinte motivo. Eu acredito que os jogadores dentro do time da PEN sabiam que eles estavam muito abaixo do nível que eles sabem que eles podem ter e eles precisavam resolver 1 milhão de problemas. Esse time da PEN é para ser o melhor time da liga. Ponto. Ah, eu sou Laudete, não concordo. Caguei. Ah, eu torço pra Red, não concordo. Ah, Fúria. Caguei. Um time com Weiser, Romer, Carioca, Titã e Curi é para ser o melhor time da liga. Esses jogadores são bizarros. Eles são muito bons. Muito bons. Então, eu acho que o que o Peter quer dizer aqui é que a expectativa para o time da PEN é muito mais alta do que a expectativa para o time da Red. Logo, as críticas perante o time da PEN vão ser sim muito mais pesadas do que em cima do time da Red. Até porque, se você parar para lembrar, no começo do split, todo mundo colocava a PEN ou a Fúria como os 2 melhores times do campeonato. E a Red era top 5. E eu preciso que vocês lembrem disso. A Red pegou playoff. Todo mundo virou e falou: tá pago. A Red foi lá e chegou na final, foi vice-campeã. Olha a evolução. E a evolução não só do time, mas de expectativa. Enquanto a PEN regrediu. Entende? Então, você não pode esperar que a Red perdeu de 3-0 e foi humilhada pela 100 Thieves que nem a PEN. Então você tem que criticar a Red do mesmo jeito. Não, irmão. Não. A Red não tem o mesmo investimento no time do que a PEN. A Red não tem, que nem o Peter disse, 2 dos melhores jogadores da história do Brasil em atividade na PEN, entendeu? Então, tipo, eu acho totalmente sem sentido e totalmente fanatismo isso aqui. Calma aí que tem mais coisa pra gente ver. Acredito que não, mas tu tinha mais expectativa na PEN ou na Red nesse campeonato? Se as pessoas tinham mais expectativa na Red, por que cobraram mais a PEN? Red ganhou a série. A primeira melhor de 5 contra um competidor internacional em uma década para um time brasileiro com 3 jogadores que estavam jogando no Academy há 2 meses.
eles atenderam as minhas expectativas. Mas não tem a ver com expectativa. É a falta de respeito de falar que não era pra PEN ir e sim a Loud e Fúria depois de 3x0. Mas a retomei de 3x0. Pô, esse cara aqui tá de sacanagem, mano. É impressionante. Cara, deixa eu deixar claro aqui. Na minha opinião, minha visão. Tá? Vocês podem discordar, fiquem à vontade. Mas acabou o campeonato e eu olhando a PEN jogando e a Loud jogando, a Loud estava melhor. A Fúria eu não acho. A Fúria eu acho que estava legitimamente ruim. Mas a Loud, eu acho que a Loud estava melhor. Pelas condições do campeonato e como o campeonato se desenhou, a gente não teve esse confronto de PEN e Loud. A Loud caiu para a Red. Eu acho que a Loud merecia ir no lugar da PEN? Não, porque o campeonato era jogado daquele jeito. Mas eu acho que a Loud estava jogando melhor que a PEN. E, independente de você ser penzete ou não ouvindo isso, você ficar puto ou não, você tem que botar a mão na sua consciência para você poder cobrar o seu time. A PEN, ela não é um time de performance que eles estavam apresentando. Os jogadores sabem disso, a comissão técnica sabe disso, a torcida sabe disso, mas vocês não admitem verdades que botam a PEN abaixo do patamar que ela é. Porque hoje a PEN está abaixo do patamar que ela é. A PEN é para ser o melhor time da liga, como eu já disse 1 milhão de vezes. Não essa desgraça que eles estão sendo. Bom, ele respondeu o Gordex. Então, para ficar 100% claro, você realmente acha que a PEN teria vencido a Shopify Rebellion no último fim de semana? Jogando da maneira que eles jogaram, com os campeões que eles escolheram e com o jogo inicial, lanes laterais que eles mostram toda semana? Não quero rir de você injustamente. Então, você pode apenas esclarecer que se acredita que a PEN Gaming, que você viu perder 3x0 para a VKS, Red e a 100 Chiefs poderia ter vencido a Shopify Rebellion. Só quero ter 100% de certeza de que entendi você corretamente. E aí ele vai rir depois. Ó, aí o cara respondeu. Eu, entre aspas, eu odiaria a Cade ou a Red caso ele fizesse essas coisas, né? Em relação àquele post, né? Do Peter falando do que a PEN não faz. A Red joga sem medo hoje? Cala a boca. Azir pro Kazé, Smolder pro FNB e Jim pro Rabelo, Bardo contra Nico. 3 torres em 3 jogos. Não, você só analisa aquilo que lhe convém e não tem coragem de assumir que falou merda sobre a PEN. Bullshit, né? Que não é besteira, não é bem besteira, né? Veja Wiser e Roamer falharem até mesmo nas noções básicas de lane incorretamente no jogo 1. Quantas vezes você vê alguém voltar na segunda onda em uma partida competitiva sem que algo tenha acontecido no nível 1 ou sem que haja um gank surpresa? Veja Roamer na Cássio, na luta decisiva do jogo 3, falamos sobre essa luta aqui no Watch Party. Não usar uma única habilidade porque ele está tentando zonear o Manico, que pode simplesmente pular o muro com flash e ignorá-lo, apesar de ser um carry principal. A Red pelo menos tentou algo. Eles eram um time pior e erraram muito, mas eles jogaram o jogo. Doom estava jogando muito bem, provavelmente foi até melhor que o Jungler hoje contra o maldito River. Não me venha com essa de que a PEN fez isso na última semana. Aí o cara respondeu: é isso que quero que você mostre. Não se trata de análise, é sobre ódio pela PEN. Essa é a verdade sobre você agora, pelo menos você mostra. Aí o Peter respondeu 3 interrogações. Cara, tipo assim, sabe qual que é o negócio? O Peter, como eu já disse diversas vezes, e as pessoas não gostam que eu fale isso, porque elas falam, mas você tá defendendo um amiguinho porque ganhou com ele. Não. Ele é apaixonado pelo LoL brasileiro. Eu já falei, quando ele estava aqui e ele estava na NTZ, ele ajudava outros times quando os times pediam. Porque ele ama a região e a gente aceitava isso, porque a gente enxergava isso. Ele assiste a nossa região, ele nem precisa. Ele gosta, ele assiste porque ele gosta. E ele fala porque acrescenta, agrega. Né? Como é o termo atual do cenário aí, agrega, né, para o cenário as análises do Peter. Times profissionais podem ver e vão ter coisas valiosas, torcedores podem ver e vão ter coisas valiosas. Só que as pessoas acham que ele odeia a PEN. Ele não odeia a PEN. Ele não odeia a PEN. Inclusive, aí eu peço desculpa aí pro Corradinho por soltar essa informação, mas o Peter, ele não gostava da Red. Teve aconteceram algumas coisas entre o Peter e a Red no passado. E quando a Red teve a reformulação, não, um split antes da Red ter a reformulação, o Corradinho foi falar com o Peter, esclareceu algumas coisas que aconteceram no passado e pediu ajuda ao Peter
para que a Red pudesse mudar, não só jogadores, mas estruturalmente. E o Peter aceitou, foi lá e ajudou. Então, no começo desse ano, foi o split que ainda tinha Gravitar e a Aegis, e o Jamago. Mas foi antes desse split, então foi no final do ano passado, isso tudo. Então, assim, ele não gostava da Red, tá? Não gostava da Red. Desculpa, Peter, desculpa, Corradini, por tacar isso aqui, mas ele não gostava. E ele estava disposto a mesmo assim ajudar o time, quando eles sentaram e conversaram. Ele não odeia a PEN. O Peter, ele tem altas expectativas na PEN, porque ele sabe a história da PEN, ele sabe a história da PEN. Ele sabe o peso que a organização tem no cenário, e ele sabe o que todo mundo espera dessa organização, e não é o que eles estão apresentando. Por isso ele faz comentários cobrando mais a PEN. Ponto. Ele não vai fazer os mesmos comentários sobre a Red, porque a Red é um time de novato. Entendeu? Então, tipo, esse tipo de discussão eu acho necessário, tá? Pro cenário. Para ter amadurecimento no cenário. Para as pessoas entenderem que nem tudo é sobre a PEN. Nem tudo é sobre odiar ou amar a PEN. Às vezes tem um cara que ele só gosta do jogo e ele fala as coisas sobre o jogo, não sobre a organização. Mesma coisa para Loud, mesma coisa para Red. E se a PEN mandar mensagem pro Peter, ele vai ajudar a PEN. Porque ele é assim. Ele ajuda. Se o Tocas manda mensagem para ele, ele ajuda o Tocas. Inclusive, Tocão, me desculpa soltar essa informação aqui também, mas quando eu estava lá na sala de treino, o Tocas estava conversando com o Frost, falando: ó, o Peter me falou que o suporte dele joga de tal e tal jeito contra a Shopify Rebellion, a bot lane. Bot lane joga de tal e tal jeito. Entendeu? Então, tipo, ele ajuda, ele faz porque ele ama, ele não cobra. Ele não cobra. Então, se a PEN quiser, se a Loud quiser, se a Red quiser, o Fluxo quiser, ele ajuda. Se estiver dentro do alcance dele. Entendeu? Então não é sobre odiar a PEN ou a Loud, nem nada disso. Tudo bem. Aí vão falar nos comentários, pô, mas não é sobre isso, é sobre a Red ser humilhada e ele não criticar a Red. Sim, ele não vai criticar a Red no mesmo tom da PEN. Deixando claro, a Red é um time de novato, a PEN não, tem jogadores absurdos. Não é pra PEN estar jogando desse jeito. Enfim, mano, pra mim é isso, essa discussão. Tipo, é necessário para ter amadurecimento no cenário. Admiro muito o Peter por estar tendo paciência de responder tanta gente, tipo, bizarro, mano. Bizarro, assim, tá respondendo todo mundo, tentando explicar e as pessoas não entendem. E ele tá tentando, tá ligado? Ele tá tentando. Enfim, espero que isso aí se resolva rápido, tá ligado? Mas ele só quer ajudar, saiba disso.